A artista plástica brasileira Elizabeth Secoli explora as manchas e o inconsciente em suas pinturas. No papo de hoje, ela vai nos falar de seu processo criativo e de sua mais recente paixão pelas esculturas. Elizabeth, seja muito bem-vinda ao nosso show. Oi, Elisa, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês e mostrando um pouquinho do meu trabalho. Como é que começou essa sua relação com a arte? Na pintura eu sempre trabalhei mais um quase abstrato, né? Trabalhei com manchas e deixava as imagens irem surgindo a partir da interpretação dessas manchas. Eu realçava detalhes e aos poucos as figuras iam aparecendo e de certa forma elas foram sendo criadas de um jeito que eu imagino o mundo, né? Porque é, dizem, né, que a gente vê nas manchas um pouco daquilo que a gente tem dentro da gente, daquilo que a gente é. E eu vejo o mundo muito assim entrelaçado, onde tudo tem a mesma importância, onde não existem imagens, né? Onde existe uma mesma energia que passa por todos os seres. E vários quadros foram sendo produzidos dessa forma, onde tudo estava um pouco emaranhado, né? Ligado uma coisa com a outra. E eu não me preocupava muito com que tipo de figura estava saindo, mas é, deixava fluir, né? E o resultado sempre acabava me surpreendendo de alguma forma. Já em relação à escultura, o trabalho já é quase o oposto disso, né? Fiz alguns trabalhos também tentando puxar, digamos, imagens da argila, né? Da mesma forma como eu vinha fazendo com os quadros, mas trabalhei muito pouco isso. Hoje eu tenho feito mais o contrário, eu parto de uma ideia, de uma inspiração, de um sentimento que me atravessa, às vezes de uma música, uma experiência que eu tive, enfim, são mil facetas, né, que eu gostaria de representar de alguma forma, né, fragmentos de vida, de emoção. Eu acho que na escultura a questão da tridimensionalidade ela me dá muita liberdade de criar. Eu me sinto muito mais livre de fazer determinadas propostas na escultura do que na pintura. Nossa, esse trabalho artístico é sempre tão inspirador e tão interessante. E pelo que você está explicando, eu sinto que assim a parte das esculturas, né, são agora as suas favoritas. Você podia explicar o porquê desse sentimento ser mais voltado para essa expressão artística? Bom, entre a pintura e a escultura, hoje eu sinto que meu coração bate muito mais acelerado, mais forte pela escultura, que foi uma paixão assim à primeira vista. Se eu pudesse, ficaria 24 horas por dia só fazendo esculturas em cerâmica. É, mas é claro que os amores antigos a gente não esquece e continuo gostando muito da pintura também. Espero mais adiante conseguir trabalhar com as duas da mesma forma. Elizabeth, você tem um universo muito simbólico nas suas esculturas, pelo que eu pude visitar as suas redes sociais e olhar, trabalho belíssimo. Você poderia comentar algumas delas, falar do que te inspirou, o que que aquilo exatamente significa? Assim, a nossa audiência vai poder já conhecer algumas das suas peças antes de vocês visitarem a página da Elizabeth Secoli aqui no nosso site. Sim, eu gosto muito da escultura justamente porque é uma forma de arte que eu consigo expressar vários tipos de sentimento. E eu uso muito o coração na maior parte das esculturas que eu tenho feito, como um personagem que pode representar inúmeros tipos de sentimento, né? Alegria, dor, eh, esperança, fé, vários tipos de amores, de dores. Então eu acho que ele se encaixa perfeitamente nesse papel. Queria falar um pouquinho dessa escultura, que é bastante especial para mim. Ela simboliza essa dualidade que temos, né, entre o amor e a razão. Ela tem de um lado o coração anatômico e do outro lado o cérebro. E quem nunca ficou dividido, né, entre questões de eu decido pelo lado do amor, eu decido pelo lado da razão. Acho que é uma coisa unânime.
Nossa, eu achei essa belíssima ao visitar aí a sua exposição. Achei assim, me emocionou assim que eu olhei, que eu acho que todos nós já passamos por alguma situação dessa, né? Com amor de diversos tipos, e você é uma pessoa que fala de amor em todas as relações e do amor em si, né? Então, essa dualidade é bem normal e é uma peça belíssima, muito inspiradora. Essa escultura aqui também é muito forte para mim, muito simbólica. Representa aquele amor que nos prende, né? Que ao mesmo tempo que nos impulsiona, né? Que o pé nos impulsiona, ele nos prende como se fosse uma algema no pé de um presidiário, porque muitas vezes ficamos presos, né? A sentimentos antigos, a coisas que não conseguimos nos desvincular e em vez do amor nos elevar, acaba nos puxando para baixo. Só uma pergunta que algumas pessoas vão ficar intrigadas. O coração romântico normalmente é aquelezinho simbólico que a gente vê. E na sua arte, embora ela seja altamente emocional, você usa o coração biológico mesmo, aquele da anatomia, né? Fala pra gente de onde veio isso, que eu achei tão lindo você usar o órgão em si para falar de amor. E eu uso o coração anatômico, que eu acho que ele representa melhor essa força visceral, né, do sentimento do amor. Eu acho que aquele coraçãozinho simbólico, né, aquelas duas linhazinhas assim que sobe e desce, assim, elas são muito insuficientes para representar o amor. Eu não acho que é um símbolo tão forte quanto o próprio coração ali estando representado. Eu acredito que o amor é um sentimento universal, né? Talvez seja o maior objetivo de a gente estar nesse mundo é aprender a amar. E das mais variadas formas. Por isso que eu gosto tanto de representar o amor, porque é uma coisa que passa, né? Por todas as pessoas em algum momento da vida, em vários, né? Porque se a gente for considerar todas as formas de amor, estamos sempre em algum processo de amor, um processo de aprendizado em relação ao amor, de crescimento. Eu acho que é justamente esse sentimento que nos faz crescer nessa vida, que nos faz buscar sempre sermos melhores, darmos o melhor de nós mesmos, né? E é por isso que eu acredito que seja a coisa que mais me inspire hoje na arte, seja tratar do amor, que é para mim o sentimento mais importante que temos. Eu acho que o nosso público ficou muito curioso e a gente pode agora dar uma andadinha aí no seu estúdio para ver as peças na prateleira e você contar a história de mais algumas das interessantes. Aqui tem um coração falando do amor próprio, aquele abraço gostoso que a gente pode se dar, né, no próprio coração. Antes de amar o outro, a gente tem que se amar. Olha, aqui tem outra escultura é muito importante para mim, já é a segunda que eu faço com esse tema, que é um coração que escuta, né? Com essa orelhinha aqui para simbolizar a escuta amorosa, né? Aquela escuta que nós precisamos ter com os outros e com nós mesmos, né? Escutar o coração, o nosso coração, e escutar com o coração, né? Para tudo que vem de fora. Essa é uma outra peça assim importante para mim, que fala de um questionamento que eu tive depois de fazer muitos e muitos corações. Eu fiquei pensando, mas por que que eu quero tanto falar de amor, né? Será que é porque eu amo demais, que eu entendo muito de amor? Ou será que é porque eu não sei o que é o amor? Então eu fiz um coração aqui com uma mão como se quisesse conter o coração. Não sei se vocês já ouviram uma frase que diz: quem fala não sabe, quem sabe não fala. E foi isso que me inspirou a fazer isso. Foi uma dúvida que, para ser bem sincera, até agora eu não sei, mas eu só sei que tenho a necessidade de falar disso e botar para fora esse sentimento de alguma forma, né? Quem é que sabe exatamente o que é o amor, né? Quem é que pode dizer com certeza o que é isso? Essa escultura aqui já é uma proposta diferente. Nela eu quis falar um pouco das questões da arte contemporânea, né? Eu peguei, tentei reproduzir aqui exatamente como era a Vênus de Willendorf,
que é uma das obras de arte mais antigas da nossa história, e coloquei ela com um chapeuzinho de palhaço e segurando uma banana para representar essa obra recém-exposta, né, do comedian, é, mostrando assim uma trajetória da história da arte, né, desde a antiguidade, o que era e como hoje ela é apresentada, né, que até uma banana ela pode ser uma obra de arte. Elizabeth, você está escrevendo um livro agora baseado nas suas esculturas. O que que esse livro representa no seu momento artístico atual? Olha, todo esse meu caminhar aí no mundo da arte, que é um processo que não tem fim, né? A gente está sempre aprendendo e sempre se descobrindo novas coisas e se surpreendendo dentro da arte. Com todo esse caminhar, eu percebi que a arte foi para mim a melhor forma de conhecer melhor a mim mesma, de me descobrir, de tratar minhas dores, de me conectar com o mundo, de transmitir o que eu tenho dentro de mim, né, de falar, porque eu acredito que a arte seja uma forma muito poderosa de linguagem. Então eu resolvi escrever um pouco sobre esse processo, pensando em motivar outras pessoas a fazer o mesmo, a buscar a arte que está dentro de si, botar isso para fora, se conectar com o mundo através da arte. Interessante. E nós falamos muito aqui também da arte e da música como formas alternativas de combate à depressão, de outras formas de tristezas ou de terapia em geral para uma melhor vida. E você acha, então, no caso, que ao falar disso num livro, você vai estar incentivando pessoas, como você disse, que não são artistas formais, mas que possam ter um hobby artístico, ou que queiram transitar de uma vida, talvez no mundo corporativo, para ser artista? Você teria algum conselho para essas pessoas? Tem muita gente que acha que só um artista pode usar essa ferramenta, né? Mas eu acredito que não, acho que a arte está dentro de todos nós, é uma linguagem como outra qualquer, que pode ser aprendida, exercitada, e seria muito bom que todos pudessem se expressar através da arte. E o livro busca justamente isso, ele trata um pouco do meu exemplo, né, da minha trajetória, mas é claro que isso é só uma forma de motivar outras pessoas a buscarem esse caminho também, que é um caminho tão rico, tão gratificante e prazeroso. Tá vendo? O pessoal que está assistindo, a Elizabeth é uma artista brasileira e, no caso, ao mostrar o seu trabalho aqui nos Estados Unidos, né, nós já começamos a fazer algumas campanhas através do novo site que ela vai ter aqui no nosso canal e está tendo, assim, muita admiração, não só dos americanos, mas de outras pessoas, de outras culturas que se relacionam com essas facetas do amor, dessa faceta da cura através de usar a arte para colocar alguma expressão de emoção ali. Então, pessoas que pensam na arte como uma forma de se distrair, de combater a depressão, podem realmente seguir nesse caminho, porque muitas vezes, mais até do que se distrair, vocês podem acabar descobrindo algo que realmente tenha uma comunidade, um grupo de pessoas para realmente te seguir e se tornarem fãs do seu trabalho e, quem sabe, até uma forma de você transitar, como muitas pessoas nos escrevem aqui, transitar de um emprego para outro. E mais uma pergunta sobre o seu livro é a seguinte: arte é algo realmente muito pessoal na forma de ver também, né, Elizabeth? Quando você entra num estúdio de qualquer tipo de artista, você olha às vezes uma peça, a sua interpretação é diferente da pessoa que está ao seu lado. E o artista sempre tem algo mais a dizer sobre aquela peça que até os críticos às vezes perdem. Então, um dos objetivos do seu livro seriam também, de certa forma, não digo explicar a sua arte, mas dizer pelo menos qual foi a sua intenção ao criá-la? Então, eu resolvi falar um pouquinho do processo de criação de cada uma dessas esculturas, algumas que eu considero importantes para mim, e o que me motivou a fazer essa escultura, qual foi a minha inspiração, o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando naquele momento.
Eu fiz isso porque eu mesma tenho muita curiosidade de saber qual é a motivação do artista quando eu vejo uma obra, né? Em muitos momentos, uma música, ou seja, um quadro, qualquer tipo de arte que me chame a atenção, que me conecte, eu sempre quero saber o que foi que motivou aquele artista naquele momento. E eu sei que depois que a obra vai para o mundo, cada um interpreta do jeito que quiser, e é ótimo isso, né? Porque cada um tem suas vivências, suas experiências anteriores, seus filtros, né? Sua bagagem que vai influenciar na forma como ela vai interpretar isso. Mas, a título de curiosidade, também é legal saber o que foi que o artista estava pensando naquele momento. E na tentativa de saciar a minha curiosidade, né, em relação a outros artistas, eu imaginei que talvez outras pessoas também pudessem se interessar pelo que foi que me motivou também. Acho uma ideia fantástica e concordo com você. Por mais que a gente tenha a nossa própria interpretação, a gente que admira um artista quer saber o que o inspirou. Então, muito obrigada por estar fazendo isso. Quando seu livro sair, teremos prazer em entrevistá-la novamente para divulgar o seu trabalho maravilhoso. Elizabeth, e assim, teve alguém durante a sua carreira que assim te ajudou a chegar nos lugares, a refinar o seu trabalho? Tenho sim, Lisa. Tem uma pessoa que me inspirou muito e me inspira até hoje, minha mentora, a artista plástica Ângela Gui, que é uma excelente escultora e tem uma paciência enorme para ensinar, um talento incrível para passar esses conhecimentos adiante, né? Muita paciência, muita didática, então serei eternamente grata a ela. Além dela, tem um outro artista plástico que eu admiro muito, aqui também paranaense, o João Moro, que é um escultor, um grande escultor brasileiro, faz trabalhos também incríveis, lindíssimos, e me ajudou em vários momentos a colocar em prática algumas ideias que eu tinha, a conseguir materializar ali um pouco do meu repertório, daquilo que eu queria mostrar, e me incentivou também, me incentiva até hoje bastante, e é outra pessoa que eu serei eternamente grata. Agora, uma pergunta final sobre os seus planos futuros, né? Você já faz essa arte maravilhosa, já falou um pouquinho do que você vai tentar fazer de adaptações da sua pintura para a sua parte de esculturas no ano que vem, né? E o que mais está aí nos seus planos, Beth, para 2026, 2027? Bem, Lisa, eu pretendo continuar trabalhando com essa questão do amor, né, de várias formas. Eu acho que isso nunca vai nunca vou deixar de lado, né, que é uma coisa muito forte para mim. Eu também gostaria de trabalhar um pouco mais com o inconsciente, da mesma forma que eu trabalhei na pintura, eu queria trazer isso para a escultura em cerâmica. Eu acho que daria umas peças bem fortes, bem bonitas, também com muitos significados. Pretendo terminar o meu livro e gostaria de, se essa minha experiência for útil para outras pessoas, gostaria de fazer palestras ou talvez workshops, falar um pouco mais sobre as motivações, né, que a gente tem que ter para colocar essa arte que vive em nós em prática. Acho que muitas pessoas estão carentes disso, de realmente acreditar em si mesmas e entender que existe aquele pequeno artista que existia lá atrás, quando a gente era criança, né, que estava muito vivo em nós, que ele continua vivo até hoje e que a gente precisa ter a autoconfiança de colocar ele para fora, se expressar com arte e fazer o mundo entender que a vida é feita de muitas facetas, né? E uma delas é a arte, que a gente tem que saber valorizar. Gente, estamos aqui em Paraty e essa aqui é a Ilha da Bexiga. Como vocês estão vendo, esse é um lugar histórico, nós vamos explicar depois os detalhes.
Mas aqui é onde o navegador Amir Klink vive, vocês podem ver que é a única casa e é um lugar maravilhoso com um cenário histórico excelente. Aqui vai vir a parte mais profunda, onde entravam os piratas e as pessoas que tentavam navegar na cidade entravam por aqui. E essa aqui é a parte mais rasa, com apenas 2 metros de profundidade. E uma outra coisa super interessante em Paraty é que ali, logo onde nós vamos mostrar em breve, é a casa da mãe do Thomas Mann, que é o pai da literatura alemã. Então, falando de literatura um pouquinho, a gente também está nesse contexto, vou mostrar depois para vocês. Estamos aqui na Ilha do Mantimento, em Paraty, falando bem baixinho, porque olha só atrás de mim, mico-leão dourado, olha que máximo. Esse animal estava extinto durante muito tempo e nessa ilha em especial, o dono dessa ilha, que é um italiano, ele comprou a propriedade e preserva várias espécies, que é atitude legal, né? E olha só que fantástico a gente aqui perto desse animal tão raro. Então aqui estamos na Ilha dos Cocos, também Paraty famosa. Eu estive aqui quase 20 anos atrás, mergulhando, muito legal. Mas é uma área com mais passeios populares, bastante cheia. Então a gente hoje está aqui num barco particular e o nosso marinheiro está nos dizendo que essa ilha atrás de mim, que é a Ilha do Algodão, é uma ilha muito mais interessante se você vier num barco particular, porque você tem a oportunidade de ter a mesma água linda para mergulhar sem ter tanta gente. Já se você vier num barco, aí já é legal vir mesmo, porque tem várias juntas, né? E aí se der um probleminha, tem a outra para ajudar. Então, umas pequenas malícias dos locais para se você estiver vindo passear em Paraty. Gente, isso aqui é uma fazenda de plantação de algas. Aqui o governo dá um incentivo para quem fizer o curso para aprender a fazer isso aí. E aí eles mandam para São Paulo, que distribui para todo o Brasil. E com isso é feito para tudo, para alimentação, para cosméticos. Paraty hoje é um dos maiores produtores de alga do Brasil. Abaixo aqui do chamado Pão de Açúcar do Mamanguá está uma localidade que os fãs do Crepúsculo vão adorar. Foi nesta praia que foi filmada a cena da lua de mel de Bella e Edward. Então essa praia costumava ser chamada Praia do Costa e depois do filme Praia do Crepúsculo. E aqui atrás dessa pedra vocês vão ver a casa onde atualmente foi feito o filme. Então aconteceu uma coisa interessante, que o dono dessa casa, a casa como vocês lembram no filme, é toda de vidro. E agora, porque todo mundo quer ver a bendita casa, ele teve que deixar crescer essa vegetação e perdeu toda a sua privacidade. Então com a vegetação ele tenta manter isso de volta. Mas para vocês verem, atrás dessa pedra super bonita aqui atrás de mim. Convido a todos que de vez em quando deixem suas vidas movimentadas nas cidades e experimentem este contato magnífico com a natureza. Sentada aqui, sentindo a brisa do mar, me pego não apenas num estado de felicidade profunda, mas querendo fazer mais para proteger o nosso belo planeta. Daniel Geltrud, known nationwide as America's Accountant, is a CPA, business strategist, media commentator, and advisor to entrepreneurs, corporations, and high net worth leaders. He appears regularly on major news networks and just released his book, Dogs Taught Me Everything I Know About Business.
Please welcome Daniel Geltrud. Well, thank you, Liz. I am really honored to be here with you, and I'm really excited to talk about this book because I think there's a lot of value for people out there, and they may not realize how so. But I'm going to tell you right off the top here, dogs can teach us a lot. I believe you now. Then you are a superstar, a reference in your field, a great communicator. How humble and, frankly, adorable is the title of your book, Dogs Taught Me Everything I Know About Business. How modest. So I really love that. And I found it very easy to read, and it offers valuable lessons even for those who are not business people. Was that intentional? Well, it really is, because I'm going to start with this, Liz, is that dogs have a very high level of emotional intelligence. And based upon that, because I'm not saying everyone loves dogs, but I'm going to tell you this, dogs can teach us a lot. And what I try to do in my book, because it's an approach that's a little different. I mean, I wanted to write a book to share my knowledge about business, but I wanted a little bit of a different angle here. So I said, you know what? For a number of reasons, I said, I am going to write a book through the eyes, through the lens of our four-legged friends, because I think there's a lot we can relate to, not just if you're a dog owner, but just what we know about dogs and the really unbelievable things that they can do. There's a reason why they're called man's best friend, and women's as well, but man's best friend. And I think there's a lot to that. And when did you realize that your dogs were teaching you better leadership lessons than most business books? Well, here's what happened. It was kind of after the fact. I had a Jack Russell Terrier for more than 17 years. Wow. And during that time, I don't want to say we had a love-hate relationship, but we did have a relationship where we certainly locked horns, because he was an alpha male and I was an alpha male. So we really, you know, we collided on a number of issues. And after he got to the point where it was time to put him down and he needed to cross over because his quality of life just wasn't there anymore, during that period afterwards where I went into a state of mourning, which I really didn't expect. I didn't want to say I was going to be happy about it, but I certainly wasn't expecting the level of grief that I was experiencing. So I started to reflect on our relationship and the different things that happened along the way. And I said, you know, this dog, Apollo was his name, he really taught me a lot about life. And during that reflection, I started to realize, wait a minute, there were actually a lot of business lessons, not just life lessons, but things that related to business. And I said, you know, I think I can write a book about this. And that was how the process got started. So glad you did. Dogs are definitely masters of instinct. They sense energy, intentions instantly. How can leaders, in your opinion, sharpen their own instincts to make better decisions based on this reflection you made? Well, I'm going to tell you this, and this is how it relates to dogs, is that dogs are they're keenly aware of their senses. They don't ignore things the way humans will. So, in other words, I have one chapter in the book called The Smell Test. So, dogs have a very strong sense of smell, and they really rely on that. They're always sniffing around. And based upon what they're smelling, they are interpreting what it means. Now, as humans, right, many times we get the same types of feelings about circumstances and situations
and other people, but we don't always pay attention to it. So I dedicated a whole chapter about how the smell test in which dogs use, if we pay attention as humans, can be extremely valuable. In other words, if something doesn't feel right or smell right, we shouldn't ignore it. We need to keep sniffing around until we really conclude what our senses are telling us. Brilliant. I love it. And one of the biggest themes in your book is also loyalty. In a time when employees jump every 18 months, what does real leadership loyalty look like? Well, right. So again, dogs are renowned for their loyalty. And let's use them as an example. We love dogs because they're so loyal. And what happens is many people will tell you, I love my dog more than I love people. So what happens is that loyalty becomes a mutual bond. So what can we take from that in terms of in our business life? Well, we may find that if you are a loyal and dedicated employee, we may just get some reciprocal feelings from our employers, as well as from the employer's side or an executive side. When you really show true loyalty and love and dedication to our employees, now it may not be 100% of the time, but you may very well find that you have much less turnover and you have longevity in terms of people believing in the organization and, more importantly, believing in you personally. And those are the things that dogs really teach us. No doubt. For our global audience, Dan has a guest page on our website where you can find more information about him and his book. And I highly recommend you check it out. It's excellent content. And as I said, very easy to read, to digest, very different from most business books. Congratulations again. So going ahead with the way dogs are teaching us so many lessons. They communicate simply and clearly. Another problem today, we're talking to another guest about the difficulties of communication, especially in big corporations, especially when cross-cultural is involved. How can business leaders use that simplicity of dog communication to create stronger teams and fewer misunderstandings? Sure. So again, I'm going to reference another chapter in the book here. And the name of the chapter is Leader of the Pack, right? So now dogs are pack animals. And I would say to you, in many cases, humans are the same way. We actually long to be around each other, right? We're not isolationists. We want to be around other people and have that bond and that interaction. Dogs, the same way. So now let's talk about the pack. You know, dogs will naturally fall in line behind the leader. And they have the natural instinct to either lead or be followed. So I'll give a scenario which many of us have seen. You could be walking down the street and there's someone walking, I'll say, with their dog. So now the question becomes, is the owner walking the dog or is the dog walking the owner? And the way to interpret this is, who's leading? Now, if you see a dog that's pulling, right, what that dog is saying to the owner, if you're not going to lead, then I will. So the communication is crystal clear there. The dog is saying, we, as pack animals, must have a leader. And if it's not you, then it's me. So in an organization, it's the same thing. Organizations that are truly successful have strong leadership, and that leadership is clearly communicated, right, within the pack. Everybody knows who the leader is. And what happens is when the leader by title does not lead, what happens?
there's dissension in the pack, and other leaders will step up. Whether they're the right leader or not, they understand someone must lead. So there's another parallel between humans and dogs where we can learn from them. In organizations, someone must lead. And if you don't have a leader, the organization can't be successful. And success and leadership is definitely built on clear communication. Fantastic. And you write about patience, presence, and emotional steadiness, also characteristics of a good leader. Why are these dog qualities the missing link in some modern leaderships? Well, because, dogs trust their leaders, right? They have a natural trust. And as humans, we don't actually share that many times, right? We have this distrust. And that becomes the basis for dissension in organizations. So what we could learn from dogs is that mutual respect that dogs share with humans and back and forth. Listen, there's a lot of times we see where people would say, I trust my dog more than anyone. Why is that? Is because that feeling between the two of them is mutual. So these bonds that can be formed in our careers and our career paths are very, very important. But if you want to receive, then you have to give. So that mutual trust has to be there. And that's what dogs share with humans and vice versa. The question is, why don't we do that amongst ourselves for our mutual benefit, right? Because working together is what makes organizations rise. And when they do rise, everyone benefits. It's quite clear. This is so unique and interesting. I'm sure people will eat your book. It's really interesting and very, very helpful. Can you share, after you talked about your dog of 17 years and all, can you share one personal story where one of your dogs taught you a business lesson that you still use? Well, again, that's what the entire book is about. But I'll give you some specifics here. So I started off with a Jack Russell Terrier, which I had for 17 years. And after he passed on, I said, that's it, I'm done with dogs. Then I went through this process, this grief process, and really reflecting on that relationship. And I said, you know what? I think I want another dog, but I want to have a different experience. So where I had an alpha male Jack Russell Terrier, my current dog, Annie, is a female golden retriever. There is no headbutting with her. All she wants to do is please. So it is a much more cooperative relationship. Now, specifically to your question, here is something I can share. Annie, the most lovable dog you'll ever want to meet, she always wants to be by my side, but I can tell she feels no need for a leash. So the chapter here and the reference I'm going to make is called Off the Leash. So now think about it. When you have a relationship with someone you trust, you allow them off the leash. You want them, in the business sense, to think outside the box. You want to allow them some freedom because you trust them. So as you're asking me the question related to a story I could reference here, what I have found is that Annie, very early on, really doesn't need a leash. There's mutual trust. She's telling me, I'm going to go and explore, I'm going to sniff around, I'm going to implement the smell test, but I also need to be able to think outside the box. And that is a very strong lesson to say, when you are in a trusting business relationship, whether it's with an employee, for example, or someone you're supervising, allow them to come off the leash. Allow them to make mistakes. That's part of the learning process. But if your bond is strong,
they're not going to run off. And I think that's a really strong lesson that I've learned from Annie, my golden retriever. Great. And there are really a lot of great lessons here. Do you think your book is one that the person has to read the whole book, or they can go straight to a chapter that relates more to what they're going through at the moment? Yeah, the book was written so that every single chapter is a silo of information and lessons. So you may want to read chapter 20 because you find the title interesting, and then go back to chapter 9. It doesn't matter because they're all lessons that don't necessarily build on each other. They just all come together as a reference of what we can learn from our dogs and apply it into business. Then there is a chapter here that I really love and I would like to discuss. Chapter 17, we all need a therapist or a therapy dog. Can you elaborate on this one, please? Absolutely. So, in today's world, it's high pressure. Things are moving fast. Things are changing all the time. That causes a lot of stress. So certainly, people need some therapy. Nothing wrong with that. But here's the thing. There are a lot of people out there, me included, that will lean on my dog for a little therapy. They always listen, right? And they always want to support you. So what more could you ask for? Now, I'll tell you this, because I know there are a lot of successful entrepreneurs and business people and executives that actually bring their dog to work. I do that. I bring my dog Annie to work every single day. And you know what her title is? Chief Happiness Officer. Because they have this incredible level of understanding your emotions, right? And that makes them ideal. Now, what I find is this. When Annie is walking around the office, she seems to gravitate and seems to know who needs that support. And really? She'll go over and sit by their desk. And when you're petting a dog in that moment, you forget about everything else. And that's the magic, right? Dogs truly bring therapy to all of us. And I know, when I'm having a bad day or a stressful day, Annie will stay in my office the whole time. Why? Because she knows I need some therapy. So again, this is the beauty of what dogs bring to us. That recognition to say, there's nothing wrong with, hey, you need someone to lean on. And there she is, wagging her tail, waiting for you to just rub her stomach and pat her down. And you know what? After you do that, all is right with the world. Oh, definitely. Fantastic. Any more chapters that you would like to discuss with us? That now there are so many different subjects you cover here. Anyone that we could just sum up another wonderful lesson for our audience watching us tonight? There's another chapter I'd like to highlight here because I think it's important. And the name of the chapter is Dogs Take Cat Naps Too. Now, what does that mean? Think about how dogs operate, okay? When they're not doing anything, when they're not out on a mission of any kind, what are they doing? They're napping. Now, I'm specifically saying napping as opposed to sleep because dogs don't go into deep sleep like humans tend to. Why? Because their natural instinct is they have to be able to get up in a split second because something may be happening, okay? So what dogs do is that they're just kind of napping all the time. The message there is that we need strategic rest. And what happens is that in the hustle and bustle of life, we tend to really burn ourselves out. We're not getting the rest we need. So the lesson here is that if you are not allowing your body to rejuvenate,
you're never going to be able to perform at that maximum level, right? If we look at professional athletes, they will tell you that all the training and the nutrition they do, which is extremely important, it's just as important that they're getting the right amount of sleep and rest to have their body be able to recover. Now, we may not be professional athletes, but we're out there working pretty hard. And that means we need to take strategic rest. I will tell you this, there are times in my office where I will literally take the power nap, right? 5, 10 minutes, because I need it. Because after I do that, now I feel like, all right, I'm back to being sharp, I'm at my best, and I can perform. So that is a great lesson that dogs tell us. Listen, pay attention to what your body is telling you. There are times you must rest in order to be able to perform at the highest levels. So that's another one that our dogs tell us. Absolutely. Sleep, we have a lot of doctors that come to our show and they talk about it. And even then, that after a while that you're burned out so long, you start suffering from insomnia. And after you get into that wave, then no matter how much medication you take or how much you exhaust yourself before going to bed, then your brain is untrained to sleep properly, and then you're not going to be that brilliant person again. You're going to have foggy brain. It doesn't matter how brilliant you used to be, it's going to sound like you're half of yourself. So you're so right about it, and that's great advice. So people, watch this before it's too late. And look, here's another point. Do you really need a doctor to tell you that when your dog is telling you? Love it. Then how do you think we should provide incentive to people that are working with us? Well, what do you know? I have a chapter that addresses that, and it's called Give the Dog a Bone. So again, let's think about our dogs. When we want to train them, when we want them to do things, right? The one thing a dog responds really well to is a treat or a bone, right? It's that positive reinforcement. Now, I'm not saying that there aren't people that, don't respond to or that will respond to tough love. But if we look at how dogs operate, right, they really want to please and really do much better when you encourage them and reward them. So what I would say for anyone who you are working with, make them feel important. Give them that positive reinforcement. When they do something well, really encourage them to repeat that behavior. And how do you do that? By providing a bone. That could be a bonus. That could be a promotion. That could come in the form of a lot of things, like taking them out to lunch or dinner and say, listen, I just want to show you some appreciation. And now that person is going to say, hey, I'd like to get another promotion. I'd like to get another raise. I'd like to get a bonus. I'd like to be appreciated and recognized with an award or going out to lunch or dinner. So it works really well with dogs. But yet so many people try to motivate those around them by yelling and screaming at them. I don't think that's the way. Maybe sometimes it can work, but I think if we listen to the dogs and how they react, let's give people a bone, and I guarantee you'll get more out of them. You get more bees with honey. That's the principle, right? Correct. Absolutely great. Yes. And finally, then, if viewers had to take only one leadership lesson out of your book, which one do you think would make the biggest and most immediate difference in their careers? I'm going to tell you, it's my favorite chapter, and it's called Marking Your Territory. All right. Now, when we see dogs out on their walk, right, what are they doing? They're marking their territory by peeing strategically around their area. So what are they saying when they're doing that?
They're saying, this is my space, I own it, stay away. Now, the parallel here for us humans, and specifically the lesson in business, whatever it is that you do or you're good at, you have to brand yourself as being the best at it, and you mark your territory, right? This is mine. I own it. Stay away. I am going to fiercely protect what I do in my career. And that's the lesson that I would put out there for everyone in your career, whether it's your business or whether it's your responsibilities in your job. Own it. Mark your territory. Make sure it's crystal clear to everyone that that is yours. Daniel Geltrude, thank you so much for your expert's advice. It was a great pleasure to have you in our show. Well, thank you so much. Oi pessoal, como vocês sabem, eu adoro o mercado. Eu acho que mercado de rua, especialmente aqueles com artesãos, eu acho que é um trabalho que tem que ser altamente promovido. Eu faço sempre isso nas minhas visitas ao Brasil, mas a gente não pode deixar de fazer quando acha coisas interessantes acontecendo em outros países. Então hoje eu estou aqui na Inglaterra, na cidade de Westchester. Tem altas referências aqui da Jane Austen, que a gente vai estar falando depois no segmento de autores, mas eu fiz algumas entrevistas aqui, conversei com algumas pessoas e queria destacar esta pessoa especial que vai falar sobre o seu trabalho conosco. Hello, I'm Nita. Welcome. Today I'm going to talk to you a little bit about the jewellery that I make, which is silver, sterling silver, not which in the UK we know as 925, but also pure silver, which is recycled silver, and that is 99.9% silver. So it comes in different forms. So what I also make, so these are the things that I would make in pure silver. I would perhaps go to the beach. I live in Dorset, so I'm very close to the beaches. Collect a shell from the seashore and make it in pure silver. But what I will also do is put a little secret something in it. This is a little ammonite. The Dorset coast is also known as the Jurassic coast, and so literally something like this inside of the shell. Because I live in Dorset, also my garden, nature is a great passion of mine. So oak trees, I make these leaves in pure silver from the oak trees. Ferns, whatever. As I say, you've also got a little mussel shell here, all in pure silver. And things that you can collect, you look at nature in a different way because you look at the detail and see what can come out of that. The detail that you wouldn't see on an oak leaf, once you've cast it, you can see all of this detail, and it's nature in its purest form. So this little daisy was a daisy that was in my garden, so I picked a daisy and then I'll put it into like a little Play-Doh or something to see what texture I will get. And once you get that texture, and you can find that all the detail that's on the daisy will be in what you're going to make. And so then from that I'll make it in pure silver, so it's recycled silver. So where normal silver that I would make a ring in is 925, this silver is 99.9% silver with a sterling silver chain. And then I've touched that up. The little centre of a daisy is yellow with 14 karat gold. So spoken about the silver, I'd like to talk about the sea glass. So sea glass, I live in Dorset. There's lots of beaches here that we actually can collect sea glass. Now, I don't know if you know about sea glass, I'll tell you a little bit about it. Any sea glass that's found on the beaches is being thrown into the sea. In the UK there were perhaps a lot of glass factories that are no longer with us, and some of that glass has gone into the sea, but also then it's been washed up and it comes out in a beautiful form which is just pure. I don't know if you can see the detail on this one. To me it looks like maybe it was a bottle of some description because of the texture. It's got a little lip on it.
I then make the silver bells that go with it, drill the sea glass, which if it's drilled just naturally will break. So it has to be drilled underwater. Very strange that the sea glass that's been in the sea for hundreds of years has to actually be drilled underwater. Otherwise it wouldn't be that piece it is today. Now, I don't know if you know about the history. The pirates are out at sea. Pirates hundreds and hundreds of years ago. We can imagine them drinking their bottles of beer. They finished them, they've had quite a few for the evening, and the bottles have gone overboard into the sea. I've luckily collected sea glass, which is pirate glass. So we call it pirate glass because of its colour. So the pirate glass would have been one of those bottles that maybe that pirate would have drunk from many years ago. The jewellery that I make and design, just nature, and I'm inspired by nature and the natural world, and obviously this time of year going down to the beaches and collecting shells and seeing what I can make actually. So it's been really lovely to meet you and tell you about my little story. And you are a natural. Nita. Thank you so much for participating in our thing. And of course, I bought some gorgeous things from her, and I'm going to be wearing them soon for you to see. Thank you for watching. Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de agradecê-los pela audiência. Nosso programa tem um setor de produção, onde, se você acha que conhece alguém que tem uma entrevista interessante ou um assunto relevante para a sua comunidade, por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima.